Um dia depois de afirmar que não deveria surpreender caso alguém peça um novo AI-5, o ministro Paulo Guedes defendeu que se pratique uma democracia responsável no Brasil. Mais cedo, a fala do ministro sobre o AI-5 foi criticada por autoridades como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Que autoridades, hein? A declaração de Guedes havia sido a seguinte, abro aspas... Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. Fecho aspas. Sem citar o nome do ex-presidiário Lula, Guedes disse que não é inteligente por parte da oposição fazer protestos de rua, pois a convulsão social assusta os investidores, perdão. É tanto noticiário criminal, né, que a gente vai ler investidor, ler investigado. Abro aspas, acho que devemos praticar uma democracia responsável. Vamos jogar o jogo democrático corretamente. Daqui a 3 anos você volta e muda. Sabe como jogar democracia? Espere a próxima eleição. Não precisa quebrar a cidade. Isso assusta os investidores. Acho que não ajuda nem a oposição. É estúpido. Fecho aspas, foi o que afirmou Paulo Guedes no think tank no Peterson Institute for International Economics em Washington. A declaração de Rodrigo Maia sobre o caso foi a seguinte, aspas, ele, Guedes, gera uma segurança na sociedade, principalmente nos investidores. Usar dessa forma, mesmo que sendo para explicar o radicalismo do outro lado, não faz sentido. Por que alguém vai propor o AI-5 se o Lula, que acho que está errado também porque está muito radical, estimula a manifestação de rua? O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós vamos estimular o fechamento do parlamento, dos direitos constitucionais dos cidadãos, como o habeas corpus, como fez o AI-5, fecho aspas. Dias Toffoli, do STF, disse que não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. Bolsonaro foi questionado sobre o tema, mas evitou críticas ao ministro. Tem aí a fala do Bolsonaro, Robson? Então a gente já mostra para o público de Os Pingos nos Is. Roda. Eu falo de AI-38. Quer falar do AI-38? Fala agora contigo aqui. Quer o AI-38? Eu falo agora. Esse é meu número, pô. Meu número. Outra pergunta aí. Tá aí, essa foi a declaração irônica do presidente Jair Bolsonaro, se referindo ao número do novo partido dele, o Aliança pelo Brasil, 38, Bolsonaro, que era 17 na eleição de 2018, está abandonando esse número, então não comentou especificamente, apenas ironizou. Mas é bom, Augusto, para a gente poder comentar aqui em todas as suas categorias essa declaração do Paulo Guedes, que está dando o que falar, é bom repetir aqui exatamente as aspas dele. Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. Essa foi a declaração do Paulo Guedes, portanto, uma declaração reagindo aos chamados do Lula, desse pessoal do PT, da oposição, para as ruas no momento em que não tem viva alma na rua, do lado da esquerda, do lado da oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Teve alguns momentos ali em razão do contingenciamento na educação, mas não teve maiores desdobramentos. Então, nessa declaração, Augusto, o Paulo Guedes não está defendendo o AI-5, nem sequer num eventual cenário de radicalização. Ele está dizendo, não se assustem então, né, se nesse cenário, se alguém pedir o AI-5. Quer dizer, não há nada na declaração que indique que ele está chancelando o AI-5. No entanto, politicamente, você dá uma declaração assim, acaba tendo uma repercussão negativa, até porque é um ministro da Economia e só de aventar essa possibilidade, pode ficar parecendo um monte de coisa e isso vai ser explorado pelos adversários, vai dar o que falar, etc. Então é bom deixar claro que a exploração política da oposição normalmente exagera, exacerba o significado da declaração original, mas tem a questão da inteligência política, do uso das palavras, do cuidado com o ministro da Economia, que são outros 500, e é bom a gente separar essas coisas. Essas duas vogais seguidas de um algarismo, elas estão estigmatizadas, né? Como mostrou a repercussão da declaração do Eduardo Bolsonaro, numa entrevista à Leda Nagli. Ele falou em AI-5 e foi aquele barulho e tal. Então,
Também por isso o ministro Paulo Guedes deveria evitar, né, a retirada desse cadáver do armário e tal. Mas evidentemente ele não está dizendo que defende o AI-5, né? Ele diz que alguém vem com essa ideia. Não é uma frase muito feliz, sobretudo pelo seguinte: não tem havido manifestação nenhuma. E essa ideia do Lula de reprisar no Brasil que vem ocorrendo no Chile é própria, essa declaração é própria de um ignorante com mania de grandeza e um sujeito que saiu da cadeia com pressa, né? Ele quer que tudo aconteça aqui, então não vai acontecer. Vamos lá. A grande manifestação popular dos últimos tempos ocorreu no domingo, estava lá o Felipe, que foi a manifestação dos flamenguistas. Essa é que foi a grande manifestação do mês. Grande momento. E merecidíssimo, aí que festejem mais ainda. Agora, o Lula mobilizou quem? Ele saiu já falando, né, que deveria ser reprisado, que o Chile é aqui, e que o PT tinha que entender isso e repetiu que tem feito multidões no Chile. Só que o PT não sabe mais como juntar multidões há muito tempo. O Lula, nessa caravana pelo Nordeste, ele protagonizou momentos patéticos, né? É comício sem pipoqueiro, é comício para 200 pessoas. Ele que juntava 200 empresários para ouvi-lo naquelas palestras em que ele se louvava e ganhava 400 mil reais, segundo ele próprio. E hoje ninguém convida, não sei porquê, ele continua o mesmo palestrante. Ele não vai juntar ninguém, ele fala em mobilizar movimentos sociais. Qual movimento social, por exemplo? O MST? Pois o MST, que fez mais de 100 invasões no chamado Abril Vermelho, né, que é o mês em que eles comemoram a fundação da sigla, ele fez mais de 100 invasões, o MST, naquele ano, e neste ano fez 8 rapidíssimas. A imprensa nem teve tempo de registrar e eles saíram antes da chegada da polícia. O exército do Stedley só existe na cabeça do Lula. O MTST do Boulos está se manifestando aí em favor do Lula livre. Parou agora com a saída do Lula e não encontrou outra bandeira. Então, o que ocorre no Chile mostra que o Chile tem características próprias, né? Problemas que são chilenos. Eles têm que resolver questões ligadas à Previdência. Então, o Brasil vive outro clima. O Brasil tem um presidente que foi eleito há 10 meses, como lembra aqui o Paulo Guedes. O Brasil está melhor do que no dia 1º, quando o governo assumiu. Os sinais de recuperação econômica, recuperação lenta, porque a herança maldita é de bom tamanho, eles vão se multiplicando. Então, por que o Lula conseguiria convocar isso aí? Tente. Vai ter a segunda etapa aí da tal caravana. A Glaze, olha só, né, secou a torneira dos empreiteiros, secou a torneira dos empresários que financiavam o partido. Ela está pedindo para que os trouxas filiados ao PT entrem numa vaquinha para financiar as viagens do Lula. Eles estão como o MST. Acabou a mesada, acabou a farra, acabou o dinheiro e acabou o povo. Eles acham que o povo é um bando de idiotas. Vão descobrir que não. É bom lembrar que a fala do Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5 foi a seguinte, abro aspas: se a esquerda radicalizar a esse ponto, vamos precisar dar uma resposta. E essa resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada via plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. Fecho aspas. Essa declaração ela foi bem pior do que a declaração do Paulo Guedes. Ela foi, evidentemente, no contexto de uma hipótese de radicalização relativa como parâmetro àquelas manifestações com atos de vandalismo como estão acontecendo no Chile, mas ela colocou como hipótese a resposta via AI-5, né? Lembrando que foi o ato institucional emitido por Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968 e como está aqui repudiando o Rodrigo Maia, houve a questão do fechamento do parlamento, direitos constitucionais dos cidadãos
não tendo mais as suas devidas garantias, etc. Então ali houve um flerte com essa hipótese específica. A declaração, e nós repudiamos aqui claramente e abertamente em Os Pingos nos Is, a declaração do Paulo Guedes, ela vai quase que como não se assustem, quer dizer, a declaração é essa, né? Não se assustem então se alguém pedir o AI-5. Quer dizer, não é para se assustar se alguém vier com essa, dada a radicalização do outro lado. Mas ele não está diretamente chancelando a medida, apenas dizendo que se há radicalização de um lado, pode haver a radicalização do outro. É claro que pode ali parecer alguma espécie de flerte com a declaração dessa ala do Eduardo Bolsonaro que está ali no entorno do governo do pai dele, mas não é diretamente uma chancela a essa medida. José Maria Trindade está finalmente na linha com a gente diretamente de Brasília. Boa noite, Zé Maria, e quais são as suas observações sobre esse caso? Aliás, Zé, se me permite antes, só para fazer mais um comentário, quem é Dias Toffoli para ficar saindo em defesa da normalidade democrática? Exatamente. O sujeito que está tomando decisão atrás de decisão que facilita a vida dos bandidos, que votou 3 vezes em casos que resultaram na soltura do José Dirceu, 3 vezes, do Lula uma, do Eduardo Azeredo, ex-PSDB outra, dentro daquela votação no plenário contra a prisão após condenação em segunda instância, e principalmente é o sujeito que abriu um inquérito ilegal para investigar supostas fake news, ofensas e ameaças com base num artigo do regimento que não prevê essa hipótese, só prevê quando ocorre infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, quer dizer, no espaço físico do Supremo. Não é crítica a ministro do Supremo na internet, inclusive na Deep Web, como ele diz, para dar um peso maior e tal. Então, o Dias Toffoli não tem moral nenhuma, ainda mais depois que requisitou aqueles dados sigilosos de movimentações financeiras de 600 mil pessoas, 400 e poucas mil físicas, 100 e tantas mil jurídicas. Ele não tem condição nenhuma moral de ficar dando pitaco, de ficar puxando a orelha dos outros, porque ele, nas suas atitudes, não demonstra o seu apreço pela democracia. E, inclusive, no seu recuo parcial, também consegue não ser transparente a respeito dos motivos que o levaram a requisitar acesso àqueles dados sigilosos, que a gente volta a repetir. No caso do COAF, do antigo COAF, atual UIF, Unidade de Inteligência Financeira, se chegasse em papel, se chegasse lá dentro de um malote, quem garante que ele não teria dado uma espiada ou mandado assessores darem uma espiada? Felizmente, o órgão do Banco Central, Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, fez com que houvesse a necessidade por parte do Toffoli ou de quem ele determinasse de se registrar ali num cadastro eletrônico para ter acesso, ou seja, deixaria digital. E isso fez com que o Dias Toffoli não acessasse diretamente aqueles dados. Se ele ia acessar de outro jeito, não dá para saber, mas quem garante que não iria? Então, e se não ia, por que requisitou? Então essas coisas não ficaram claras, o Dias Toffoli não atua com transparência e altera a lei conforme a sua conveniência política. Não tem moral para ficar falando aí quando alguém acena com qualquer possibilidade, mesmo que remota, de algo que vai contra o regime democrático. Ele adora uma medida excepcional, ele vive tomando. Então, pois quem exatamente. Ele para falar sobre a AI-5? O maior, porque assim, isso tudo aqui, eu estou separando um pouco a gravidade da declaração do Eduardo Bolsonaro com a declaração do Paulo Guedes. Agora, tudo isso aqui é em cima de hipóteses. E o Dias Toffoli, nas suas atitudes, está tomando medidas que são de um autoritarismo absurdo. Zé Maria. Pois agora ficou fácil, né, Felipe? Ficou muito fácil criticar exatamente quem fala, quem cita estas siglas. É bom lembrar que esta conversa não foi uma entrevista formal do ministro da Economia, Paulo Guedes, com jornalistas, foi em off, foi uma conversa considerada informal, mas ela já estava sendo transmitida, né, instantaneamente, quando disseram que se tratava de um off. Nós sabemos que existem 2 tipos de off. O off total, que é um off quando você não pode usar nem as informações dadas, apenas para se posicionar e entender melhor o momento político. Existem conversas assim, que é o off do off, ou seja, você não pode nem usar as informações. Você aceita ou não.
é assim a regra, é um acordo de cavalheiros. E o off tradicional é quando você pode publicar sem citar a fonte. Esse off aí é muito usado no meio político para intrigar os adversários. E você que decide se publica ou não. Agora, o off geralmente é obedecido a critérios. Por exemplo, o off não pode ser uma coletiva em off. Tem que ser, no máximo, para 2 pessoas, talvez 3. Aí já não há segredo que aguente 3 pessoas ou 4 pessoas ouvindo aquilo. É claro que vaza. E nesta conversa, o ministro Paulo Guedes não defendeu o AI-5, não. Ele falou até, na minha opinião, de situações mais graves, momentâneas e na economia do país. Em primeiro lugar, ele admitindo ali nesta conversa informal com os jornalistas de que a situação no Brasil poderia partir para convulsões internas. Olha, não há nada mais grave do que isso. E eu sei que a comunidade de informação da Presidência da República está monitorando passo a passo um cuidado do governo para evitar o chamado estopim, ou seja, qualquer coisa que possa provocar uma confusão interna que não seria bem para ninguém, nem para o governo, nem mesmo para a oposição. E muitos entenderam que aquele discurso do ex-presidente Lula, quando saiu da cadeia, dizendo que aqui haveria necessidade de se expressar como na Venezuela, como no Chile, aquilo ali foi considerado de que o ex-presidente ultrapassou barreiras e perigosamente flertou com a possibilidade de caos. E o ministro da Economia falou claramente nesta possibilidade. Foi aí que ele citou a possibilidade de não se assustar se no meio de uma confusão assim, alguém falar em AI-5. Esse AI-5 seria uma resposta a uma convulsão social. Posto isso claro, Felipe, o ministro disse também de que o ritmo das reformas constitucionais e da pauta liberal do governo ficaria mais fragilizado a partir de agora e até paralisado. Isso, para mim, também é uma declaração muito grave do ministro. Agora, essas críticas aí do presidente da Câmara, do presidente do Supremo e tal, isso está dentro do script, e essas 2 palavras aí, AI, né, não precisa nem ser A5, A2, ou A3, ou A4, ou A6, o ato institucional, ele simboliza a porta de entrada de uma ditadura que ninguém quer. É impossível um AI-5 agora porque a Constituição não permite, mas é uma citação simbólica perigosa, sim. E até queria aproveitar essa ocasião para fazer a seguinte reflexão, que muito se fala da força da esquerda na América Latina recentemente, em razão dessas manifestações com atos de depredação lá no Chile, etc. É só bom lembrar, para a gente colocar os pingos nos is aqui, mostrando um lado e mostrando o outro também, que houve sim a vitória do poste da Cristina Kirchner na Argentina. Então a volta a um governo de esquerda, tinha aquele liberal meia bomba, que é alguém disfarçado de liberal, mas que não implementou de fato o liberalismo econômico como está tentando implementar o Paulo Guedes aqui no Brasil, Maurício Macri. Então perdeu lá para o poste da Cristina Kirchner, de volta à Argentina ao kirchnerismo. Isso houve. Há também esses movimentos lá no Chile, mas é contra o governo de Sebastião Pinheira. Então a esquerda está lá na oposição, fazendo barulho, porque ainda lá consegue mobilizar alguma massa nas ruas, o que não é a realidade no Brasil nesse momento. É bom deixar claro, mesmo assim, lá no Chile, está havendo lá infiltração proposital, evidentemente, de venezuelanos e cubanos para turbinar o movimento de esquerda contra o governo estabelecido. E o governo do Sebastião Pinheira, e é claro, o seu aparato policial está reagindo a isso. Quer dizer, identificou a presença de cubanos e venezuelanos nesses atos, vários foram presos, alguns podem ser deportados, etc. Então está havendo também uma reação nesse sentido. Na Bolívia, o Evo Morales teve de renunciar. Quer dizer, houve uma reação, houve uma indignação popular contra o governo esquerdista que estava tentando se perpetuar no poder. Lembrando que só podia lá na Bolívia um mandato, aí houve uma alteração para permitir mais 2. Ele estava querendo o 4º depois de um referendo em que essa possibilidade havia sido derrotada, mas o tribunal lá aparelhado por ele permitiu. Ele foi tentar a reeleição
e houve uma fraude eleitoral detectada pela Organização dos Estados Americanos, que já foi bem mais aparelhada pela esquerda, né? Hoje a gente vê com bons olhos que possa ter realizado uma auditoria e detectado uma fraude eleitoral cometida ali por agentes da esquerda boliviana. Então o Evo Morales teve que se mandar para o México e agora está havendo ali um governo interino da Janine Áñez, né, que assumiu ali a presidência nesse período. Já há notícias ali de uma relação diferente da que o Evo Morales tinha com o narcotráfico. Isso pode ter resultados aqui para o Brasil também. Então, apesar desse movimento no Chile e da vitória na Argentina, houve essa renúncia, com pressão militar, inclusive, lá na Bolívia, e agora, nos últimos dias, uma quase vitória que está para ser confirmada aí no Uruguai, de uma chapa de centro-direita, né, contra os esquerdistas que vinham governando o país há muitos anos. Então houve aí uma contagem quase total, 99, tantos % das urnas apuradas, o resto ficou para ser apurado nesses dias que a gente está vivendo agora, mas a tendência é de confirmação do Lacalle Pou com uma vitória de centro-direita no Uruguai. Então, a esquerda latino-americana não está passando por um momento apoteótico de força total, que legitime esse discurso de que a qualquer momento ela vai acabar tomando as ruas, assumindo o poder na América Latina, não. E lembrando também, e é muito importante lembrar isso nesse momento, que os Estados Unidos têm um governo de direita nesse momento, com o Donald Trump, e não tem interesse de que haja outros países na América Latina governadas por tiranetes esquerdistas. Então, os americanos trabalham também nos bastidores para evitar que uma fraude eleitoral favoreça um tiranetezinho como o Evo Morales e outros. Então, a realidade na América Latina não legitima essa narrativa de que a esquerda está tão apoderada que a qualquer momento precisaremos de uma medida radical para contê-la. Não é esse cenário atual. Então, tudo aqui é raciocínio por hipótese, baseado em pouca coisa nesse momento. Mas por que haveria uma onda esquerdista no continente se os governos bolivarianos acabaram de fracassar? E se a Venezuela é a que enfrenta a maior crise entre todos, depois de governada pelo Hugo Chávez e pelo Maduro? Exato. A crise é lá. Lá é o grande tumor do continente. Nos outros lugares os governos se movem, os governos, para corrigir ali os erros eventualmente cometidos e para atender a certas demandas que sejam legítimas. De modo geral, essas manifestações são contra os políticos, como a de 2013 no Brasil. Algumas têm bandeiras específicas, outras não. Traduzem, as manifestações traduzem a revolta contra a injustiça social, contra problemas específicos, para resolver problemas específicos de cada país. Não é uma América Latina, nunca foi uma coisa só. Então você tem, no Chile, o presidente de direita enfrenta problemas. No Uruguai, ganha um presidente de direita. Na Argentina, volta ao peronismo. Na Venezuela, o país está destruído pelo... Então, que onda de esquerda? E o PT, por acaso, acha que o Brasil esqueceu já o que foi feito? Não esqueceu. Não esqueceu. Eles estão condenados ainda, os líderes do partido estão condenados, continuam culpados, estão em liberdade porque o Supremo é amigo deles. Tem 6 ministros amigos deles. A gente precisa fazer... Fala rapidinho, Zé. Só para dizer o seguinte, eu saí perguntando no Congresso Nacional a vários setores, deputados e senadores, exatamente, e aí, o Brasil? Ninguém, nem o pessoal do PSOL acredita nessa possibilidade de comoção interna, todo diz o seguinte, são situações diferentes e também motivos diferentes. O Chile, há ali uma reação por conta de desigualdades. Não há nada que possa lembrar qualquer coisa aí de comoção ou de confusão interna no Brasil. Ninguém vê essa possibilidade.